Fala aí, meus Jetsons. E também minhas Jetsonzinhas. Era um desenho que eu nunca assistia, porque depois dos Simpsons vinham os Jetsons, eu não gostava. Mas enfim, acho que na época... Foi claro, eu ia chamar eles de congressistas, bem melhor. Congressistas não tem pra ninguém. E também minhas deputadas. Meu povo, vamos lá, hein? Excepcionalmente na quinta, respondendo as perguntas de vocês. Se não for cair o dedo e puder dar um like aqui pra me ajudar a se inscrever no canal, é o que eu peço. Amanhã, sexta-feira, prévia de Barcelona e Real Madrid, informações. Estarei lá na prévia do Barcelona, vendo quem treina, quem não treina, entrevista coletiva do Xavi. E depois eu dou tanto as informações de Barcelona e de Real Madrid, como também dicas. Sábado, pós-jogo. Segunda-feira, Café com Beckler. Segunda-feira, Bola de Ouro, TNT e HBO Max. Estarei lá, já tem perguntas sobre isso, falarei sobre isso ainda aqui. E eu acho que era isso de recado que tinha. Agora, respondendo as perguntas de vocês. Começando com o Tacinho4310. Beckler, você considera o Neymar o maior brasileiro da história do PSG? Não. É o melhor brasileiro que jogou lá. O Neymar é melhor do que o Raí, melhor do que o Lucas Moura, é o melhor jogador. Mas o maior, o Thiago Silva e o Marquinhos, né, construíram mais, se integraram mais com a torcida, com a cidade, com o país, falam francês, tudo isso. A importância que teve o Raí nos anos 90 para o Paris Saint-Germain também foi muito grande. Você vai em Paris até hoje, o Raí é adoradíssimo lá, tem muro no Parque dos Príncipes com foto do Raí, esse tipo de coisa. O Neymar nunca teve essa relação, nunca levou esportivamente o Paris Saint-Germain para um outro patamar. Quando ele chegou, o time já era obrigado a ganhar tudo. Quando ele saiu, continua sendo obrigado a ganhar tudo na França e o passo europeu não conseguiu dar. Então ele é o melhor jogador brasileiro, isso sim, da história do PSG. Como jogador, não. Eu citei Raí, Thiago Silva e Marquinhos porque eu de fato não sei a relevância que tiveram jogadores como o Nenê, como o Lucas Moura, como o Valdo, como outros atletas brasileiros que passaram por lá, até o Ronaldinho Gaúcho, e o que eles mudaram na história do clube. Eu sei que Thiago e Marquinhos, até contemporâneos do Neymar, representaram mais para o PSG, e o Raí também dá para ver, é bastante palpável quando você vai em Paris, o que o Raí representa para o PSG. Ben Henrique 7. O que você acha sobre os sport washing? Eu acho horrível, né? Eu acho horrível que você utilize a paixão das pessoas e a publicidade que o futebol dá para maquiar o que você está fazendo quando ninguém está olhando. Quem você pensa que é? Países que utilizam esta fórmula. Mas é muito utilizado, né, por muita gente. O esporte tem o poder de transformar reputações, né? Tem esse tipo de sport washing que é bastante ruim, mas aqui em Barcelona também você pode subverter, no bom sentido, embora subverter normalmente é tratado por mal, o tema de como as Olimpíadas transformaram a cidade. As Olimpíadas de 92 foi uma outra maneira de Barcelona se mostrar e se apresentar para o mundo. A revolução que aconteceu aqui na cidade, a transformação pela qual a cidade passou, também é uma forma de você mostrar, olha só como essa cidade hoje é mais agradável, venham para Barcelona, e a cidade dá aí para frente uma ascensão social, cultural, turística e por aí vai agora. Que se utilize clubes de futebol, jogadores de futebol e de outros esportes também para maquiar o que acontece nos Emirados, no Catar, na Arábia Saudita, esse tipo de coisa, não é possível que alguém seja a favor ou que ache que está tudo bem fazer isso, né? Guilho Araújo. Beckler, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. João Félix preocupa para sábado contra o Real? Não. O João Félix me deixou todo o estádio de Montjuic um pouco gelado quando ele caiu em campo e teve que sair amparado pelos médicos contra o Shakhtar, mas só uma pancada. Para vocês saberem mais ou menos como funciona, eu fico atrás do gol, então o campo tem 105 metros. O banco de reservas fica mais ou menos na faixa central, então dá 50 e poucos metros até lá, e fora que ainda fica um pouco na diagonal, dá um pouco mais de distância. Então eu fico a 60 metros do banco de reservas. Às vezes é difícil ver as coisas que acontecem por lá. No Brasil, quem faz as transmissões, os repórteres e tal, eles costumam ficar do lado do banco de reservas. Quem fica atrás do gol são mais os repórteres de rádio e os fotógrafos. Os repórteres de TV que estão na transmissão, porque tem repórter que não está na transmissão, que está ali para fazer uma matéria e tal. O repórter de transmissão costuma ficar do lado do banco, onde é muito melhor. Você escuta as instruções do técnico, você vê as reações, você vê melhor quem está aquecendo ou não e tal. O que a gente faz como alternativa aqui?
pega a câmera, zoom, para ter quase que um binóculo, apontado para o banco de reservas. Então apontei a câmera e vi que o João Félix nem atendido pelos médicos foi, nem colocaram gelo. Gelo é a coisa mais rudimentar para começar qualquer tratamento. Se nem gelo teve, tá tudo certo com ele. Treinou nessa quinta-feira e tal, nenhum problema. Rodrigo Bastos, 75. Sem a crise econômica do Barça, será que conheceríamos esses novinhos do Barcelona? É uma muito boa questão. Eu te arrisco a dizer que não. O Fermín Lopes, por exemplo, no vídeo que eu fiz aqui ontem sobre o jogo, eu falei que ele está jogando por acidente, né? O Barcelona queria o Arda Güler. E o Gavi joga também meio que por acidente, porque naquela temporada 20-21, que acho que ele começa, né? 20-21 é do Pedri, 21-22 começa o Gavi, porque também não tem jogador, porque não tinha como contratar ninguém. O Pedri sim é contratado, o Pedri não era base, o Pedri, o Barcelona vai lá no Las Palmas, vê, paga quase 5 milhões de euros e busca, ele ainda adolescente do Las Palmas. Mas o Mark Gil, por exemplo, entrou porque o Lewandowski estava machucado, o Vitor Roque ainda não chegou, não tinha o Rafinha, porque senão muito provavelmente jogaria o Ferran, o João Félix de 9 e o Rafinha pelo lado e tal. Então, a gente está vendo ele saindo, os jogadores saindo, né, da base para o profissional por necessidade. Se fosse um clube endinheirado, talvez não. Tanto que, na melhor época do Barcelona, nenhum jogador foi revelado, né? Ficou entre sair a geração do Messi, do Xavi, do Piqué, papapá, até essa, com Rafinha Alcântara e Sérgio Roberto, que apareceram para o time de cima. Os outros que apareceram, o Carles Alenhar, o Sérgio Gomes, o Patrick, o Abel Ruiz, todos os outros, Abel Ruiz já depois, então, todos os outros foram jogar em outras equipes porque não tiveram espaço no Barça. Lemos 97. Beckler, na sua opinião, quão distante está a Liga Francesa das outras ligas europeias? Eu acho que bastante distante. Se a gente for pegar a venda dos direitos de televisão no campeonato francês comparado com o campeonato espanhol externamente, é muito menor. Para a Premier League nem se fala, né? A Premier League é uma coisa à parte. É muito menor. O poder de atração que a Liga Francesa tem é muito menor, porque muitos jogadores de primeiro escalão querem para o PSG, mas a partir do segundo clube já não querem. Um jogador de primeiro escalão já não quer ir para o Nice, para o Olympique de Marselha, para o Lyon e tal, então não consegue atrair grandes jogadores. A Espanha, Barcelona, Real Madrid, depois o Atlético, aí depois o Sevilla e tal, conseguem atrair alguns jogadores. A Itália, Inter, Milan, Juventus, às vezes o Napoli, Roma, conseguem atrair grandes jogadores. A Inglaterra, os clubes lá da base de rebaixamento conseguem atrair. Na França, não. E esportivamente, competitivamente, é uma liga muito complicada, né? Porque tem um clube que ganha muito mais dinheiro do que todos os outros, então ele tem essa obrigação de ganhar, então em 10 rodadas do campeonato, às vezes 9 são desinteressantes, a não ser que você seja um francês que torça para aqueles times. Então, por todos esses fatores, a Liga Francesa está bem abaixo, em algumas coisas mais perto de uma, mais perto de outra, mas está, no geral, bem abaixo de todas. Inclusive a alemã, né, que é uma liga muito forte internamente, mas que tem mais clubes que chegam em Liga dos Campeões, é um futebol que internamente tem mais desenvolvimento que o francês e tal, esse tipo de coisa. Larissa Leite. Já está mais acostumado de ir para o estádio olímpico? Já. O que não quer dizer que eu vou começar a não reclamar, né? Já estou mais acostumado, continuo reclamando regularmente. Às vezes nem vou e reclamo. Fui almoçar hoje com um amigo reclamando horrores de ir para lá. Outro dia peguei uma carona com o diretor do Barcelona também, por acaso, ficamos presos no estádio. Reclamei com ele também. É escuro, tá muito escuro para subir. O Barcelona não tem absolutamente nada a ver com isso, é um problema da prefeitura. Enfim, fez ali o meu desabafo, largado na calçada depois. Tô brincando tudo isso. Mas sim, tô mais acostumado. Eu sempre gostei muito de ir na região. Não sei se vocês lembram que de vez em quando eu postava que eu corria numa escadaria e tal. Eu parei de postar que eu corro lá porque eu mudei de apartamento. Eu mudei de casa, eu moro mais longe agora. Então agora vocês devem me ver postando no Arco do Triunfo correndo. Mas eu corria por ali. Eu gostava de correr até o museu, que fica já lá em cima da montanha. O estádio tá atrás do museu. É subir mais um pouquinho de escada só. É uma região linda, maravilhosa. Eu sempre gostei de ir ali correr, fazer esporte. Já, inclusive, um domingo que eu estava lá fazendo esporte, também estava o Lewandowski e a sua senhora Ana Lewandowska também estavam por lá, que é realmente uma área legal de fazer esporte ao ar livre. A questão é para ir para dia de jogo, 40 mil pessoas ao mesmo tempo,
não tem estacionamento, então para quem ia de carro, estava acostumado e tal, é desgastante. Eu ia de bicicleta para o Camp Nou, poderia ir de bicicleta para o Estádio Olímpico, prefiro ir de metrô e voltar de bicicleta. Então, para mim é de boa, tá? Para mim é de boa. Eu mais dou notícia de que é chato falando na visão do torcedor, porque o torcedor do Barcelona transparece isso, e não minha. Eu acho, sinceramente, bem de boa de ir. O torcedor, sim, aqui, eu noticio isso, que é montanha, e que é longe, que para subir, que não sei o quê. Eu acho mais de boa. Gil Sant, 00. Fala, Beckler. Você tem medo de tomar bolada, imagino que lá ele, quando fica sentado atrás da placa de publicidade? Imagino que lá ele de novo. Bolada e sentada aqui na mesma pergunta, deve ser uma pegadinha daquelas. Aliás, veja um vídeo do... Como chama aquele humorista baiano bom pra caramba? João, que faz Porta dos Fundos. Faz Porta dos Fundos bem pra caramba. Foi no Fábio Porchat outro dia, contou a história que ele quase morreu no... João Pimenta. João Pimenta outro dia conta Tá no vídeo dele do Instagram, inclusive. A história do Laele, que o Sudeste tá importando tudo errado e tal. Então falei 2 Laeles aqui pra vocês já entenderem. Nem lembro qual era a pergunta. Você tem medo de tomar bolada quando fica... Quando o jogo tá rolando, não. Porque quando o jogo tá rolando é só uma bola. Então é mais fácil de se proteger ali e tal. Mas, meu amiguinho, no aquecimento dos caras, e o aquecimento de chute a gol é a última coisa que eles fazem antes de ir pro vestiário, trocar a camisa, porque eles já aquecem com o short e a meia de jogo, simplesmente colocar a camisa de jogo e subir. E é na hora que a gente chega lá, porque a gente faz o pré-jogo até 15, 10 minutos antes, na lateral do gramado, e vai para trás do gol, faltando 10 minutos. Então os caras estão acabando o treino de finalização. Aí sim, aí é barata voa, é uma barbaridade, uma loucura, você não sabe de onde que tá vindo. Às vezes você acha que escapou de uma bola, ela bate no muro atrás e volta. Todos nós, um dia, já tomamos uma bolada nas costas lá. Eu tomei uma do Luis Soares uma vez. E outra, eles são muito fortes, eles chutam muito fortes. E normalmente a gente está despreparado e tal, então ainda pega a gente desprevenido. Acontece. Mas durante o jogo é de boa. É tranquilo. Soares XZ KJ. Tem vontade de ir na cerimônia da bola de ouro? Tenho. Vou. Segunda-feira estaremos lá. TNT e HBO Max transmitem para vocês. 3h30, se eu não estou enganado. Clarinha. 3h45? Acho que é 3h45 começa nossa transmissão. Estaremos lá, matéria especial, tapete vermelho, entrevistas. Depois da cerimônia tem um pós também, com mais entrevistas. Então, é legal. É uma cerimônia num lugar muito bonito, né? Eu sempre sempre achei muito bonito e tal. Então, sempre quis. Essas cerimônias são legais ver em loco. O sorteio da Champions, por exemplo, é bem legal ver ali. E a gente às vezes vê o ensaio também e tal, de como que está sendo feito. Eu lembro que, claro, a gente estava em Paris para o The Best. E a gente foi pegar a credencial e tal, eles estavam fazendo um ensaio. E a gente viu as cadeiras onde os jogadores sentariam e tal, então a gente já sabia até quais jogadores iam e tal. Foi bem legal, acho que a gente nem podia estar ali, meio que invadimos o recinto. Deu tudo certo depois, corremos segurança e despistamos. Renato Muniz, o que está achando da campanha dos 3 com 100% de aproveitamento na Champions até aqui? Eu estou achando que são 4. Porque é o Bayern, o Real Madrid, o Barcelona e o Manchester City. Se eu não sou muito idiota, e normalmente eu sou, são esses 4. Cara, é muito importante ser primeiro colocado para fugir dos primeiros colocados. O 100% de aproveitamento é bom para bolso, né? Cada vitória na Champions dá 2.800.000 euros. Para uns fazem mais falta do que para outros. No caso do Barcelona, todo o dinheiro que entra é muito importante, então por isso. Agora, o 100% de aproveitamento nessa fase não quer dizer absolutamente nada. Temporada passada, o Bayern de Munique tinha vencido todos os jogos até tomar um 3-0 no Manchester City. Não vale coisa nenhuma. O torneio é de mata-mata, você pode ganhar 12 jogos e perder o 13º, que é a final. Não muda absolutamente nada. O Arsenal, em 2005, 2006, eu acho que tinha tomado gol na primeira fase, em um jogo da primeira fase, e não tomou mais gol nenhum até o mata-mata. Não tomou gol nos últimos jogos da primeira fase, oitavas, quartas, semi, primeiro tempo contra o Barcelona, 30 do segundo tempo contra o Barcelona, ganhando de 1-0 sem tomar um gol. Aí tomou 2 gols depois dos 30 e perdeu a final. Então,
O que eu tô achando é que os resultados nem sempre condizem que são os 4 favoritos. Isso não. Tem alguma pergunta aqui mais pra frente que eu vou falar sobre isso. Estevam. Vejo o Julian Álvares com todas as características de um centroavante pro Barça. Qual a sua opinião? Eu também acho isso. Aliás, quem acompanha aqui, de ver que eu falo do Julian Álvares há tempos, desde que ele está no Manchester City e tal, eu falo, esse é um cara que jogaria em vários times e tal. E na temporada passada, se não fosse o Haaland, se ele tivesse sido o atacante do time, se ele tivesse não feito os 50 gols do Haaland, mas tivesse feito 30, que pela quantidade de gols que cria o Manchester City, eu acho que ele teria feito, porque como reserva acho que ele fez 17, ganhado a Copa como titular, ele era candidataço a essa bola de ouro. Candidataço a essa bola de ouro. Não sei se o Manchester City sem o Haaland e com o Álvares teria ganhado os 3 títulos como ganhou. Pode ser que sim, pode ser que não, mas imaginando simplesmente isso, sai o Haaland, entra o Julian Álvares, 30 gols na temporada pelo Manchester City, campeão de tudo, campeão da Copa do Mundo com a Argentina, atacante titular, era muito candidato. E sim, tem característica para jogar no Barça. Atacante de boa técnica, que combina bem, que move, que abre espaço, que dialoga com os outros jogadores, tudo isso ele tem. Agora, o Barcelona já tem um atacante, ainda tem 3 anos de contrato e tal, então não imagino que seja um movimento fácil de convencer o Lewandowski a sair porque ele não quer, de trazer o Julian Álvares, de fair play, esse tipo de coisa. Acho que não é. Pelo menos por enquanto, né? O Barcelona surpreende a gente com boa regularidade. Rafael ST. O que pode ter mudado no Cruzeiro para fazer 2 partidas tão boas, vindo de algumas tão ruins? Fator clássico, né? Fator clássico entra mais urgência, vontade, entrega, e a partir daí acho que o time estava muito atento de toda a jogada ser muito importante, então se concentrou muito no clássico, conseguiu vencer com um gol contra, mas jogando bem. Poderia ter vencido sem um gol contra, pelas oportunidades que criou, e depois contra o Bahia, pelo que eu vi, o jogo começou 1 da manhã depois de uma rodada de Champions, não assisti tudo, vi um compacto bastante grande nessa quinta. Desnecessário. Que susto da porra! Nó! Desnecessário. 3-0 fora o baile, podia ter sido mais, o Cruzeiro ganhou. Agora, cá entre nós, antes fazia tudo certo e a bola não entrava. Agora o Gemerson faz um gol contra, o Canu, zagueiro do Bahia, fez um gol contra, o Marlon tenta cruzar, a bola entra. Não sei se o Bruno Rodrigues quis dar o terceiro gol por cima do goleiro ou não. Então, não estou falando que o Cruzeiro está vencendo por sorte, porque antes não estava vencendo e também não era simplesmente por azar. É uma conjuntura de coisas, mas confiança e tal faz muita diferença. E o time realmente está jogando bem, vi a entrevista do Zé Ricardo, não subiu o bloco, não dá espaço para o Bahia correr, recuperar a bola, quando o Bahia não podia correr, tentava avançar mais, recuperava e tinha boa capacidade de sair e tal. Interessante que o Zé Ricardo, inclusive, falou, a torcida ia empurrar muito, isso podia ser um problema para a gente, porque o time podia ir muito afoito para frente por conta da empolgação, então interessante a tática de acalmar um pouco mais o jogo para vencer. Sexta-feira, amanhã, para quem tinha tantas perguntas sobre o Cruzeiro, tem Cruzeiro visto de fora e falarei mais dessa situação. Lá no aplicativo do Cruzeiro, de graça, é só baixar. Matheus X Barbosa. O cruifismo / guardiolismo é visto como um dogma. O que o Diniz faz é diferente disso? É diferente do cruifismo e do guardiolismo. Não é um jogo posicional, é um jogo de, ao invés de espalhar os jogadores pelo campo, trazer os jogadores mais para perto da bola. A coincidência que tem entre as duas formas de jogar é tratar a bola como centro do jogo, né? Assim, o jogo é a partir da bola e não a partir da posição ou a partir do tempo. Tem time, por exemplo, que quer ficar atrás e quer que o adversário venha para que ele tenha espaço para correr. Então, ele joga a partir do espaço que o adversário dá. Tem time que quer decidir rápido as jogadas, quer tanto recuperar rápido a bola como quer terminar rápido suas jogadas. Então, esse time joga a partir do tempo. O tempo é muito importante. Resolver tudo rápido, fazer tudo muito rápido, mais ou menos os times do Klopp, né? Aquele Liverpool de 2018, 19, 17, 18 e tal, aquele bom Liverpool do início do Klopp, era um time que tanto queria recuperar rápido a bola como queria terminar rápido as jogadas. Então, muito a partir do tempo. O time do Guardiola, o time do Cruyff e o time do Fernando Diniz são times a partir da bola. Bom, se a gente tiver a bola, a gente faz o nosso jogo. Se a gente não tiver a bola, a gente tende a ter que dançar a dança do adversário.
Agora, se o que o Fernando Diniz faz um dogma ou não, o que é um dogma para você? Então, não sei se precisa colocar numa caixinha, isso aqui é um dogma. Isso é uma forma de pensar, de jogar futebol e tal. Não sei se precisa ir tão longe, filosofar tanto, por enquanto, a partir disso. A partir do momento que mais gente estiver fazendo, que a partir daí tanto de gente estiver fazendo mundo afora e tal, for consolidado, o cruyffismo começou a raiz dele lá nos anos 70 com o Ajax e a seleção da Holanda, com o Rinus Michels, e depois com o Barcelona do Cruyff e tal, e aí foi. Tudo bem, e o guardiolismo é uma evolução disso. O Fernando Diniz é um técnico há 7 anos. Calma. Fernando Souza, 23. Marcelo, teve alguma pergunta que tu querias fazer para o Xavi, porém não pôde fazer? Não que eu não pôde, porque ele não queria responder, porque o Barcelona não deixou. Porque o que acontece às vezes, eles te dão um entrevistado e falam, olha, esse tema não entra por conta disso, disso, daquilo. Isso acontece não só no Barcelona, isso acontece em todos os clubes de futebol do planeta. Então, não teve nada que me pediram para não perguntar. Agora, era uma entrevista ali de 4 minutos, que foi até mais do que normalmente essas entrevistas são 1 minuto e meio, 2. O papo estava indo e tal, então dava para ver que o Xavi estava à vontade e dá para ver que quando o adversário estava o entrevistado está à vontade, o clube nem tira o entrevistado, porque às vezes eles percebem que o cara já está meio incômodo com as perguntas e falam para você encerrar a entrevista. Agora, se eu tive 4 minutos com o Xavi dessa vez. Se eu tivesse 10, faltaria pergunta. Se eu tivesse 15, faltaria pergunta. Se eu tivesse 20, faltaria pergunta. Porque é um entrevistado muito bom. Porque é um entrevistado que vai para falar. Entrevistado que quer falar é muito bom, porque ele quer dar resposta, ele quer aproveitar aquela oportunidade para responder dúvida que o repórter e que talvez o torcedor tenha. Então, sim, faltou pergunta. Queria perguntar o quanto ele pensa em deixar o Vitor Roque jogar, se é para jogar de início, o que ele acha que o Vitor Roque, pelo que ele já viu, ainda tem que evoluir. Queria perguntar sobre Neymar, que ele primeiro disse que não queria, depois disse que não falava mais nada, que era mercado, que tinha que ver. Enfim, simplesmente coisas que eu pensei aqui agora, mas é porque eu sabia que eu tinha pouco tempo, que eu tinha que otimizar o que eu tinha ali. Mas se eu tivesse mais tempo, eu perguntaria muito mais coisas. By King Lucas. O que o Xavi fará com o Cancelo contra o Real Madrid? Jogará na direita, esquerda ou no meio? Eu tendo a achar que ele jogará no meio, tá? Vamos ver se o treino a gente só vê 15 minutos e não tem nenhum tipo de trabalho tático que a gente tem acesso. Na entrevista vamos ver se o Xavi dá alguma dica. Mas o Cancelo está passando por uma fase muito individualista e irresponsável no Barcelona. Perdeu 20 bolas contra o Shakhtar Donetsk. O lateral não pode perder 20 bolas, então assim, o Cancelo está fazendo um jogo só dele, está indo para lugares onde não deve ir, deixa muito espaço nas costas. Com a bola no pé realmente tem capacidade de criar muito, mas é muito anárquico. Já falei um termo com vocês que eu escutei aqui, a incontinência posicional dele é ruim para o time, porque ele leva a bola para onde não precisa e tal. E defensivamente o Vinícius causa muito problema para quem joga naquele setor. Como o Oriol Romeu vem muito mal, aliás, o vídeo que eu fiz ontem sobre o jogo, eu nem falei do gol do Shakhtar em detalhes, porque aconteceu do outro lado e eu ainda não tinha visto pela TV. É uma jogada pelo lado do Cancelo, que o Cancelo não está, então o Araújo sai para cobrir a lateral e o volante tem que cobrir o Araújo, né? O Oriol Romeu chega 20 metros depois do Sudakov. Muito lento, muito mal o Oriol Romeu. Eu imagino que possa sair o Oriol Romeu do time e entrar o Cancelo no meio. Eu jogaria com Araújo, Christensen, Inigo Martínez e Baldé. Aí o meio, Gundogan de primeiro, Cancelo do lado dele, Gavi e na frente o João Félix. Né? Assim, os 4 do meio seriam Gundogan, Cancelo, Gavi e Félix. E na frente, Ferran e Lamine. Ou se você quiser um 4-3-3, Gundogan, Cancelo e Gavi. E Félix pela esquerda, Ferran pela direita, Lamine pela direita, Ferran no centro do ataque. Com Rafinha e Fermin como substitutos de segundo tempo, porque precisa. Eu imagino que será isso, tá? Veremos, amanhã tem vídeo de Barcelona e Real Madrid, eu vou explicar e falar melhor com as impressões que eu tenho na entrevista. Mas eu acho que é uma boa saída. Nunca vi o Cancelo começando jogos no meio campo. Para esse especificamente, pode ser uma boa. Na esquerda ele não foi testado ainda, ele tira a amplitude, como os comentaristas gostam de falar, do time, porque ele é um destro pela esquerda, então ele vai centralizar o jogo e o Barça precisa de corredor pela esquerda, que é o Baldé. Então
talvez ser escalado de fato no meio campo seja uma. Então 3-5-2 com alas. Se você faz um 3-5-2 com Baldé de um lado e Cancelo do outro, de alas e 3 zagueiros puros, uma linha de 3 atrás, os atacantes que jogam muito abertos para abrir a defesa do adversário têm que jogar por dentro, então vão se chocar os alas e os atacantes para fazer um 3-5-2. Então não é um time montado para isso, embora possa fazer. Enfim, Xavi ganha muito mais do que eu para pensar essas coisas, mas são algumas alternativas aqui. Arthur Vilar, Marcelo, por que seu nome é Marcelo? Qual o nome você daria para o seu filho? Não tô gritando. Tá sim, e eu posso provar. Ele escreveu tudo em caps lock. Diz o nome dos neném. Se você não tá gritando, eu não entendo mais nada de internet. Escreveu em caps lock é grito. É grito. E você tinha a opção de escrever sem caps lock. Meu nome é Marcelo porque meus pais gostavam. Ia ser Marcelo ou Henrique. Deram 2 papeizinhos na mão do meu irmão, de 2 anos e 7 meses. Ele teve essa responsabilidade de escolher um papel sem saber ler. Escolheu um que estava escrito Marcelo e aí ficou. Isso é verdade? É verdade. Eu não sabia. Eu tenho muitos segredos. Sou um homem misterioso. Qual nome eu daria para o meu filho? Bom, eu não tenho intenção de ter filhos. Mas se eu tivesse uma criança, Giuseppe. Não. Giuseppe. Não. A gente vai ter. Mas não seria Giuseppe, não. Agora, Clara e eu queremos algum dia ter gato. E a gente está convencido que tem que ter nome de pessoas. Guilherme, Augusto. Isso é bom. É muito bom, né? Augusto. Augusto hoje, impossível. 4 da manhã, bebendo água da privada. E a pessoa na fila do outro lado do supermercado, completamente alucinada. O que você deixou o Augusto fazer? Augusto só dorme na caixa de papelão. Então, talvez um dia, gato Augusto. O mestre Stifler. Isso que deve ser o Quesada. Real Sociedad pode aprontar nessa Champions, que nem o Villarreal há 2 temporadas. Chegar nas semifinais eu acho longo demais para a Real Sociedad, mas vamos ver como é que o time se desenvolve. É mata-mata, é um time inexperiente nesse tipo de torneio. Do elenco da Real Sociedad, depois é uma coisa boa que eu não vi. Eu não sei quem ali já jogou competições internacionais. Bom, internacionais sim, porque jogou Europa League temporada passada, mas Champions League. Porque o Cubo, época de Barça Madrid, ele não jogou. Foi emprestado para o Retafe, para o Mallorca e tal. O Yarazabal, bom, são 15 dos 26 do time da base, então assim, a Real Sociedad não joga Champions há 20 anos, e os outros eu não sei se alguém já jogou, se o Traoré já jogou, não tem mais o Davi Silva, que tinha jogado um tanto de Champions e tal, então enfim, não sei. Agora, se pode aprontar, pode. É muito importante para a Real Sociedad, primeiro, carimbar a classificação, né? Próxima rodada contra o Benfica em casa, empate já garante a Real Sociedad classificada, mas é muito importante também ficar em primeiro. Porque vocês imaginem que Barcelona, Real Madrid e talvez Atlético, embora os tropecinhos estão ruins para o Atlético, sejam primeiros colocados. 3 espanhóis. Porque os segundos não podem jogar contra os primeiros no mesmo país, né? Então você já elimina 3 primeiros colocados, Barcelona, Real Madrid e Atlético. A Real Sociedad não pode jogar nas oitavas contra quem sai do grupo dela. Então se ela for segunda e a Inter primeiro, ela não pode jogar contra a Inter. Você já eliminou 4 primeiros colocados aqui, Barcelona, Real Madrid, Atlético e Inter de Milão. Quem vai sobrar? Vai sobrar o Bayern de Munique, o Manchester City, talvez o PSG, desse grupo da morte que está bem aberto, e talvez o Arsenal de um grupo que também, por enquanto, pinta aberto. Mas é um cenário possível, né? Manchester City, Arsenal, Bayern e PSG. Eu acho que é ruim para a Real Sociedad, né? Se ela passar em primeiro, do grupo do Barcelona sai o Porto, do grupo do Real Madrid sai o Napoli, do grupo do Atlético pode sair a Lazio, pode sair o Feyenoord. Do grupo do Arsenal, se sair o Sevilla não pode pegar, mas pode pegar o Lens, pode pegar o PSV, pode pegar o Leipzig, que também é chatinho, bastante chato pegar o Leipzig, mas pode pegar o Leipzig, melhor pegar o Leipzig do que o Bayern, se bem que hoje em dia eu não sei. Mas se a Real passar em segundo, as oitavas de final para ela é uma mini final, né? São candidatos a finalistas. Então é muito importante para a Real primeiro passar, para esse clube já está maravilhoso, e uma vez passada,
passar na frente da Inter. Se chegarem em San Siro na última rodada, é um jogo para ir com tudo contra a Inter de Milão para se classificar em primeiro. Bruno Cesário, prefere pontas de pé natural ou trocado? Eu já sei essa pergunta, porque eu já selecionei, dei um print screen, então, mas quando ela chegou, eu tive dificuldade de algum tempo para saber que você estava falando de futebol. Prefere pontas, já achei que a gente estava indo para um outro caminho, pé natural, aqui eu já parei de entender, ou trocado, aí eu larguei. Aí eu falei, esse cara tá muito doido, ele tá precisando de um sorvete. É o pé da planta. Então, pé natural, né? Essa é uma planta de pé natural que cresce com raios solares e não fechada num lugar com luz artificial ali que você coloca dentro de um apartamento de um quarto fechado que talvez seja aqui atrás. Tô brincando. Mas foi para onde eu tava indo na pergunta. Eu falei assim, pô, você prefere pontas? Tem alguma diferença na ponta? No final, se é planta natural, se não é? Você foi longe. Eu fui mais nessa linha. Minha avó quer dar até uma salivada. Eu fui mais nessa linha aí. E o cara tá simplesmente querendo saber se eu gosto de um canhoto na direita ou não. O Bruno Cesário tá na dele. Como é que eu vim parar aqui? Eu só tenho 6 anos. Bruno Cesário, você estragou a sua pergunta fazendo uma pergunta de futebol, mas vamos lá, né? Depende do time. Depende do time. Se você tem um centroavante que você vai lançar a bola para a área e ele vai cabecear muito bem, talvez seja melhor você chegar à linha de fundo. Agora, você pode fazer isso com laterais ou com pontas. Você pode ter laterais que atacam por dentro e os pontas por fora para chegar à linha de fundo. Há 2 anos, o Manchester City jogou contra o Atlético as quartas de final da Champions. Ganhou só de 1-0 na Inglaterra, com 80% de posse de bola. E o Pepe, naquele jogo, colocou o Mahrez na esquerda e acho que era o Phil Foden na direita. Acho que era alguma coisa assim. Ele colocou pontas de pé natural, né? Um canhoto na esquerda, um destro na direita. Por quê? O Atlético muito fechado, linha de 5. Ele queria abrir o Atlético atacando pelo lado, com Cancelo e Zinchenko por dentro. Então você pode ter os laterais que construam e os pontas muito abertos para levar para a linha de fundo, ou você pode ter os laterais mais abertos e os pontas vindo por dentro para trazer. O João Félix, por exemplo, um canhoto pela direita. O João Félix vem trazendo o lateral, abre espaço para o Baldé. Se eu prefiro um ou outro, depende do que o meu time vai querer, de quais jogadores eu tenho e tal. Não depende só dessas 2 funções, depende dos outros 9 jogadores em campo. Talvez 9 em exagero, mas depende de boa parte dos outros jogadores em campo para o que o time precisa para aquele jogo também, porque também depende do adversário, depende se o adversário vai fechar muito meio, se vai te dar os lados para atacar. Então, dependendo do que o adversário te pedir, você também vai precisar de características e pés bons diferentes dos seus atacantes. Yuri Barreira, o que você representa para sua família devido às conquistas profissionais e humanas? As conquistas profissionais, a minha família vibra com elas, gosta, evidente, ainda mais porque eu sou feliz, então minha família fica feliz porque eu sou feliz, mas, cara, minha família não fica mais feliz ou menos feliz se eu for bem ou mal numa transmissão, ou se eu tiver mais oportunidades de trabalhar ou ganhar mais ou menos, eles ficam felizes se eu estou feliz. E também não comparo, fala com a minha irmã, seu irmão tá entrevistando chave, hein? E você aí, médica, tá atendendo criança. Sabe, profissionalmente não tem nada disso. O que eu represento para minha família devido às conquistas profissionais é criamos um filho aparentemente bem, trabalhador, sério, honesto e que tenta fazer da melhor forma possível. Isso também é parte pro lado humano. Então, acho que eu acho que meus pais têm muito orgulho dos filhos que eles criaram, porque a minha irmã e meu irmão somos bons profissionais, muito centrados, cada um em uma área. Minha irmã é médica, o meu irmão é desenvolvedor de software. Ele não sabe quem é Messi e quem é Cristiano Ronaldo, pra vocês terem ideia. E de áreas completamente diferentes, mas muito centrados, muito trabalhadores. Nunca pegamos elevador, né? Subimos degrau por degrau, então assim, fizemos as coisas da melhor forma. Então acho que para a família é isso que a gente representa. Meus pais foram pais muito cedo. Tiveram meu irmão com 19, eu com 22 e depois minha irmã com 29 anos. Então, assim, eles fizeram da melhor forma com que eles podiam, completamente inexperientes, sem dinheiro, com dificuldade e tal, da melhor forma possível. E acho que o exemplo deles foi o que transformou. A gente não quer, né? A gente viu meus pais trabalhando muito, muito sérios, centrados, pés no chão, cabeça bem mobiliada. E isso ajudou muita gente. Sander Gustavo. Fala, Beckler.
Qual é a diferença da base do Barcelona para as outras bases dos times europeus? A diferença é que no Barcelona, o Sub-11 joga quase igual ao time do Xavi. Poucas diferenças. O Sub-11 talvez não, porque até uma determinada idade, se eu não me engano, até os 13 anos, você joga Sub-7 e só depois você passa para o campo grande para jogar com 11. Mas a partir do momento... E até nessa época do Futebol 7, que é meio que o nosso Futebol Society, né? Os conceitos já estão ali. Então a diferença da base do Barcelona para as outras é o Barcelona é uma fábrica de produção em série de jogadores de características e mentalidade parecida. Manter posse de bola, sempre atacar, sempre tocar bem a bola e tal. Aí é claro que você pode ter, pela individualidade que existe no jogo, jogadores que vão driblar mais, que vão arriscar mais chute, que vão ter mais passe longo, depende da parte física deles também e tal. Então a diferença da base do Barcelona é, quando o jogador chega no profissional, ele não vai ter nenhuma surpresa, porque o time vai jogar da mesma forma com que ele treina há 10 anos. Isso faz com que talvez seja mais fácil que os jogadores cheguem e joguem no Barça. E também faz com que seja mais difícil que eles saiam e tenham um futuro longe do Barcelona. Porque tem vários jogadores que não têm espaço no Barça, que vão jogar em outro lugar e que não acontece nada com eles. Porque a forma de pensar futebol é diferente, a forma de trabalhar, a forma de atacar, de defender. Então, é isso que tem de diferente em relação às outras bases do mundo. Lucas Cherik, ou Cherik. Aluguel aí em Barcelona é caro ou é mais vantagem morar em alguma cidade vizinha? Depende do que é mais vantagem morar em cidade vizinha, né? Assim, você vai ter menos restaurante, bar, vida social, vai precisar de mais transporte, vai ficar mais longe. Então morar em cidade vizinha tem os seus prós e seus contras. Aluguel é caro aqui em Barcelona, viu? Caro. Um apartamento no centro de Barcelona, de 50 metros quadrados, é uns 6 mil reais. É bastante caro. Morar em Barcelona, uma cidade como essa, tem o seu preço também, né? Então, aqui não é barato, não. Agora, morar numa cidade vizinha, se você tem carro, por exemplo, normalmente quem tem dinheiro mesmo, mora fora de Barcelona, nas cidades vizinhas, que tem carro quando precisa vir para Barcelona. Normalmente não precisa vir e tal, no centro de Barcelona, vai para os escritórios que são um pouco mais afastados do centro e tem um estilo de vida um pouco diferente. Cândido Gusta. É tão absurdo pensar que o Cruyff foi mais influente, levando em consideração a tática, que o Pelé? Não é não. Eu vou tomar água, deve entrar um anúncio. Vocês pularam o anúncio, né? Vocês pularam o anúncio depois de 5 segundos. Aí depois eu não tenho dinheiro para comprar chá. Vocês ficam aí. Cândido Gusta, muito boa pergunta. Não acho que é absurdo. O Pelé, ele teve uma influência para o futebol diferente do Cruyff. Não que o Pelé não fosse inteligente taticamente, não que ele não fosse muito bom taticamente também, porque ele era. Mas o Pelé influenciou o futebol, a marca dele no futebol ficou mais por levar o futebol a muitos lugares. O que eu acho que o Pelé tem de ser o maior da história, considerado por muitos o maior da história, é naquela época que não existia internet, mal existia televisão, para ver grandes times de futebol, os grandes times tinham que ir até você. Então, para ver o Santos do Pelé. O Santos do Pelé tinha que vir aqui em Barcelona, tinha que ir em Madrid, tinha que ir em Valência, depois tinha que ir para a Itália, tinha que fazer essas coisas. E o Pelé foi um embaixador do futebol. Pelé, na época que o esporte estava se desenvolvendo, ele era a grande personalidade de levar o futebol até os locais e fazer com que as pessoas se interessassem mais e mais pelo futebol e o mito do Pelé e o mito do futebol bem jogado e tal se transformasse. E o Pelé é um símbolo de futebol bem jogado. Então o que o Pelé fez, além de jogar muito bem e de tantos gols e de tantas conquistas e de tantas Copas do Mundo, que é maravilhoso e extraordinário, o que ele fez, além disso, na minha opinião, o legado dele para o futebol é levar o futebol para muito lugar e bom futebol. E fazer com que as pessoas falassem, isso aqui é futebol bem jogado, é isso aqui que se deve fazer. O legado do Pelé é esse. Agora, a influência do Cruyff é realmente como jogador e como técnico. Como jogador ele ainda tem influência em marketing esportivo, ele não usava, né, as 3 listras da Adidas na camisa dele, usava a chuteira da Puma, então ele não queria usar o material esportivo da Adidas também. É claro que isso assim era o início do marketing, então depois você tem o marketing do clube, o Messi Adidas jogou a vida inteira no Barcelona Nike, o Cristiano jogou no Manchester e no Real Madrid Adidas
sendo Nike e tal, então depois isso foi mudando, mas o Cruyff ajudou a romper ali e fazer perguntas e o gênio inconformado que faz perguntas depois gera respostas que talvez nem fosse o que ele buscasse, mas as respostas são necessárias, e acho que o Cruyff passou por ali. E também a questão tática, de como jogar, de como defender e tal. Então hoje, a gente vê que em 2023, muitos times jogam à la Cruyff e nenhum time joga à la Pelé. Porque taticamente o Cruyff, tanto como jogador, como principalmente como técnico depois, ele participou de uma revolução tática. Eu quase falei de forma embrionária, mas não, de fato ele fez uma revolução tática nos anos 90 e via ensinamentos dele, depois veio uma outra com Guardiola. Então, nesse quesito, sim, ele foi mais influente do que o Pelé. O Pelé foi mais influente no que eu falei antes, de levar o futebol às pessoas e de ser um símbolo de que isso aqui sim é bom futebol e temos que copiar bom futebol. Então, cada um teve, de uma forma diferente, uma contribuição muito grande para o futebol. Bárbara Nunes. Gravei um vídeo para Bárbara Nunes no show do Zeca Pagodinho. Um amigo dela pediu uma foto? Claro que eu tiro uma foto. Meus amigos adoram, falando, você é famoso, hein? Uma foto no show. E depois pediu para gravar um vídeo para a Bárbara, gravei. E ela perguntando aqui agora, você acompanha o Barça feminino também? E mandou um coraçãozinho. Coraçãozinho, Bárbara Nunes. Acompanho pouco, tá? Eu sei as notícias, se uma jogadora está machucada, quem está indo melhor, quem está indo pior. Sigo várias jogadoras do Barça feminino no Instagram. Na televisão aqui eu coloco às vezes o noticiário pela manhã, quando eu estou fazendo café e tal. E sempre tem os gols do Barça feminino, tem notícias, aqui a televisão sempre mostra. E vejo jogos pela televisão muitas vezes e no estádio os jogos de Liga dos Campeões. O Barcelona joga os quartas de final, semifinal e algumas partidas até, acho que da fase de grupos na temporada passada. Não, foi Chelsea e Roma na temporada passada e antes tinha sido Real Madrid e Wolfsburg no Camp Nou. Esses eu vou, eu gosto, eu sei como joga o time, eu conheço as jogadoras, a escalação, mas não acompanho igual acompanho o futebol masculino, né? Que eu vou em todos os jogos, que eu entrevisto os jogadores, que eu faço matéria toda hora, que eu analiso o time. Por exemplo, eu não consigo fazer análise do Barça feminino porque eu não vejo as adversárias do Barça feminino. Só vejo quando jogam contra o Barcelona. Porque, primeiro, que o time masculino do Barcelona dá trabalho demais já. E segundo, que eu preciso ver os outros times que jogam Champions League e tal. Além do que o Leverkusen não joga Champions League, o Girona não joga, mas eu gosto de parar para ver outros times. O Brighton são os times que eu gosto de ver que não estão na Champions. Mas o meu trabalho com futebol masculino já é exigente o suficiente para eu não ter tempo de ver o feminino. O tanto que eu gostaria. Ainda assim assisto, mas não o tanto que eu gostaria. João Henri FC. Olha, meu casadinho. Qual a sua opinião sobre o madridismo sociológico? É boa essa daqui, hein? Já vou fazer até uma propaganda. Terça-feira vai sair Fred e Beckler explicam sobre por que Barça-Madrid é o maior jogo do mundo. Não vamos entrar numa armadilha do franquismo, se isso e se aquilo, que Barcelona e Real Madrid um tentou jogar casca de banana para o outro recentemente, e vídeo da Real Madrid TV, que o Barcelona era o clube do regime. São muitos detalhes históricos para se tratar num tema como esse, que eu acho que, no final das contas, as pessoas sempre querem interpretar de forma clubista, então eu acho que é uma armadilha falar disso, porque, no final das contas, você dificilmente consegue contextualizar sem ter vivido lá o que foi, o tanto que o clube sofreu e tal. O Barcelona teve que mudar de nome e o Real Madrid também teve os seus problemas, até antes do franquismo, né? Teve que tirar a coroa porque deixou de ser uma monarquia a Espanha, na ditadura do Primo Rivera, enfim, os dois tiveram lá seus problemas, mas enfim. Madridismo sociológico. Eu acho que existe, vivendo 9 anos aqui já dá para perceber que existe, mas também existiria um barcelonismo sociológico se tivesse aqui o alto-falante que tem Madrid, se Barcelona tivesse o alto-falante que tem a capital da Espanha. O que acontece? Os meios de comunicação de Madrid, a Real Madrid TV, o Madrid como clube, tudo que se fala, o alto-falante é muito alto. Então, quando se tem uma reclamação de arbitragem em um determinado árbitro, quando a Real Madrid TV faz o que eu acho que é lamentável institucionalmente que a Real Madrid TV faça, os vídeos que ela faz das arbitragens, porque é um clube grande demais para se dar esse papel que a Real Madrid TV faz, eu acho meio tiringuito o que faz a Real Madrid TV. Mas quando se reclama, quando se fala, e
pelos madridistas que existem nos meios de comunicação, o que é natural, e como se é tratado o esporte por aqui de forma muito passional e muito que se veste praticamente a camisa mesmo, isso se tem um alto-falante muito grande, isso reverbera muito. Então, que um árbitro, por exemplo, erre contra o Real Madrid, se fala muito mais do que quando é um Almeria Granada, assim como acontece no Brasil, com os times do eixo, esse tipo de coisa. Só que aqui não são 12 grandes, como a gente fala no Brasil, que são 2, né? São 2. Então, sim, existe isso de que como tudo que acontece em Madrid é muito mais aumentado e tal, mas aqui em Barcelona também. Aqui em Barcelona as rádios falam, nós vamos jogar contra não sei quem. Nós quem, cara? É o Barcelona. Você trabalha cobrindo o Barça, você pode até torcer pro Barça, é o meu caso, por exemplo, não sai falando nós por aí. Então, existiria também um barcelonismo sociológico. A questão é que Barcelona, midiaticamente, tem menos poder que Madrid. Então, de Madrid se reverbera muito mais. E o clube também já entendeu isso. Então, o clube também, para passar os seus recados, ele sabe que se ele falar e que se ele mostrar e que se não sei o que aquilo vai se refletir. Então, também se aproveita disso. E eu falo isso sem nenhum complexo. Tá? Ah, não, porque é barcelonista falando isso. Não, cara, o não Barcelona como instituição, de vez em quando até sim, né? Alguma reclamação, alguma postura e tal. Mas os meios de comunicação aqui e tal, é igual. A única diferença é a repercussão que traz. E outra, os dois maiores, então os Atléticos, os Sevilhas, as Real Sociedade, os Atléticos, os clubes de Bilbao, todos esses outros adversários sofrem com a influência dos dois. Assim como no Brasil, só que no Brasil é mais pulverizado, porque são mais clubes para dividir todo esse ruído midiático que é gerado. Vecoste. Haaland versus Bellingham serão um estilo Messi-Cris? Não. 15 anos no auge, quantidade de gols, de títulos, de bom futebol, não. Podem ser muito bons, acho que os dois podem ser escolhidos melhores de ouro, não vão dominar o futebol, acredito eu, por 10 anos, até porque o Bellingham nessa comparação com o Haaland é muito injusto, ele é meio campista, ele está fazendo uma temporada maluca, assim, maluca no bom sentido, né, assim, de números que não dá para prever que o meio campista faria tantos gols, tivesse tanta influência ofensiva, mas não é um meio campista ainda, sabe, não vai fazer 800 gols na carreira, não é possível. E o Haaland, não sei se vai chegar a 800 gols na carreira, mas a relevância que teve, a rivalidade Messi e Cristiano, e em clubes tão rivais, e na mesma era, e no mesmo campeonato, não vai ser igual. Matheus Albuquerque, 1910. Com qual idade você começou a se interessar por futebol? Sou seu fã. Deve ter sido com 6, 7 anos de idade, talvez até antes. Comecei a jogar como goleiro e tal. Uma ex-esposa do meu tio é prima do Zete, então eu me sentia da família do Zete, ex-goleiro de São Paulo. Queria ser goleiro, jogar de calça, o Zete era um goleiro que jogava de calça na época, então ali eu comecei a me interessar. E depois meus pais começaram a me levar no Mineirão e tal, então desde os 5, 6 anos de idade é o principal tópico da minha vida. Engie Civil, Leandro Barbosa. Você acha que sem CR7, Messi e Neymar, a Champions perdeu a graça? Pois para mim sim. Engie Civil, Leandro Barbosa, talvez você seja muito novo, embora já seja um Engie Civil, e você só tenha pegado essa fase, que foi muito boa da Champions. Mas, cara, se você pega antes deles, até 2005, que eles começam, né, Messi e Cristiano começam a aparecer ali, a época do Zidane, do Del Piero, do Thierry Henry, do Bergkamp, do Kluivert, do Ronaldo Fenômeno, do Rivaldo, do Roberto Carlos, era bom demais, cara. Era bom demais a Champions. Eu cresci vendo futebol, adolescente, tarde, impressionado com esses caras. E o Drogba, e o Guardiola, e o Philippe Cocu. Cara, era muito bom. Era muito bom. Então, viveu uma época de ouro, a Champions. Mas, pô, você vai largar a mão de De Bruyne, de Haaland, de Vinícius, de Rodrigo, de Bellingham, Lamine Yamal daqui a pouco, Pedri, Gavi, Leroy Sané, Harry Kane, Mbappé. Tem mais 200 aqui que eu posso falar, Griezmann. Cara, é um desperdício se você achar que a Champions perdeu a graça, porque perdeu esses 3 grandes jogadores. Então, era muito boa antes,
era muito dividida entre times que ganhavam e os melhores do mundo e aquela temporada gigantesca de tal jogador e tal. E eu acho que vai voltar a ser dividida assim, de protagonismo repartido. Mas eu acho demais a Champions ainda, eu acho demais. A Champions é demais. E não só pela competição, então os jogadores também são muito bons. Rafael dos Santos, 10. As obras do Camp Nou estão adiantadas ou atrasadas? Você conseguiu errar 2 vezes em 2 linhas. Nem uma coisa nem outra. Elas estão no tempo correto. Que é derrubar o estádio. Né? O Camp Nou não pode ser implodido e recomeçar do zero, porque tem uma parte dele que é tombada pela arquitetura, não sei o que, tem essas coisas que não pode. Então ele está passando por um processo de derrubada aos poucos e tal, mantendo aquela estrutura, o que é o normal, tá certo de acontecer, daqui a pouco começa a transformar a esplanada e tal, e depois dentro do estádio. Por enquanto, essa é a parte, em teoria, mais fácil, né? Destruir é muito mais fácil que construir. Por enquanto, tá tudo dentro do previsto, tá tudo seguindo o cronograma que era esperado. A última, meu povo, e a última, a pessoa pediu para não ser identificada porque ela está com um problema de ordem emocional, afetiva, e ela pediu para ajudar ela. Beckler, o assunto se refere a uma menina da faculdade. Ela já disse para amigos em comum que eu teria chances com ela, que eu deveria me aproximar mais para tentar alguma coisa. Porém, no presencial, não sinto essa vontade toda dela de me querer. Não vejo que ela me trata de forma diferente dos outros, e na maioria das vezes que eu inicio o papo por WhatsApp, na maioria das vezes eu inicio o papo por WhatsApp. Nos conhecemos há mais de 2 anos e ela saiu de um relacionamento traumático faz meses. Devo tentar ou devo me resguardar de um possível evento traumático? Cara, tomar um fora não deve ser um evento traumático. Essas coisas acontecem e faz parte da vida. E se você tomar um fora, quanto antes melhor. Dá mais tempo de você digerir e esquecer a situação. Em outras situações aqui, eu te diria, vai com calma, vai dando sinais, vai assim, vai assado. Eu sou sempre contra a honestidade de peito aberto, porque realmente você tem muito menos defesas e muito mais chances de dar errado, de assustar a pessoa. Mas aparentemente já existe aí uma química entre vocês. Então, ou no presencial ou no WhatsApp, em algum momento você vai ter que ser incisivo e mostrar para ela que você tem interesse. O que não é dar para ela uma foto completamente, não. Mas mostrar para ela que tem interesse real, claro, atitude. Talvez ela esteja querendo uma atitude da sua parte e você esteja com medo, esteja com 3 volantes ainda. E não é tirar um volante só não, cara, é 3 atacantes. 3 atacantes. Vai com tudo. Não é normalmente a minha tática ou a minha ideia ou o que eu falo para vocês fazerem. Normalmente eu acho que tem que se resguardar. Mas aparentemente aqui, cara, você já tá aos 25 do segundo tempo, tá 0-0 e você não consegue entrar nessa defesa. Então, 3 atacantes, sem ligação direta, tic-tac, 3 atacantes. Vai envolvendo. E no final das contas, se ela saiu de um relacionamento traumático, ou se ela não quer, ou se talvez ela seja tímida e na frente de todo mundo não queira mostrar e tal, você só vai descobrir fazendo. Chegou a hora. Não tem mais preleção, não tem mais aquecimento, chegou a hora de ir pra cima, com tudo, seja feliz. Ou evento traumático, né? Passar aí um tempo remoendo, onde foi que eu errei, será que nunca mais ninguém vai me querer? Foi só ela ou são outras também? Vai lembrar de outras situações que foi rejeitado durante sua vida e vai ter que viver com esse pesar durante muito tempo. Meu povo, é quinta, mas com esse discurso aqui já está iniciado aí o processo de sair completamente dos eixos. Sábado, 11h15 da manhã, tem Barça Madrid. Espero que vocês vejam esse jogo assistindo pela TV, sem saber a hora que vai entrar o Ronaldinho Gaúcho em campo. O que eu quero de vocês é isso. Vocês comecem hoje na quinta e que no sábado de manhã vocês falam, cadê o Ronaldinho? Que ele estava comigo ontem à noite e ele falou que ia jogar. É isso que eu quero de vocês. Se vocês assistirem Barcelona e Real Madrid sábado de manhã sóbrios, em casa, com 2 calçados que são do mesmo par, o final de semana de vocês foi perdido. O final de semana de vocês foi em vão. Então, vão viver, vão aproveitar essa quinta, vão aproveitar essa sexta. Depois do Barça Madrid, sigam aproveitando. E domingo tem rodada do Brasileirão para vocês assistirem deitados na cama no escuro, querendo um copo d'água, um outro remédio, para curar a ressaca tanto física como mental e moral
que será bastante grande, depois de 3 dias, absolutamente fora dos padrões aceitáveis da sociedade. Beijo pra vocês, hein, meu povo? Sem juizinho. Valeu!